cumprimento aí a mesa na pessoa do deputado Essa é a defensora pública, a doutora Ana Cláudia, da Defensoria Pública, na audiência dia 6 de maio contra a mineração em Conceição do Mato Dentro. Acompanhar de perto agora, tendo ido a Conceição do Mato Dentro no último final de semana, situações que não tinha conhecimento, até mesmo porque passei a acompanhar o caso a partir de fevereiro de 2013. E desde então, tenho tentado me inteirar de todas as situações e acho que as falas anteriores já foram bem consistentes em demonstrar que se trata, né, não só dentro de um procedimento, né, de desrespeito aí, violações concretas, fruto provavelmente até de uma efeito, né, não só da fragmentação dos procedimentos, mas também da facilidade com que a empresa acaba conseguindo, né, liberar o empreendimento, né, o avanço dele, em função aí de uma omissão clara e, na minha opinião, realmente grave do poder público que autoriza esse tipo de empreendimento. Essa situação, ela na minha opinião, o contorno mais geral, né, daquilo que realmente é a discussão que nós estamos aqui hoje tentando, né, trazer à tona como denúncia e também para possibilitar que o poder público aqui responsável, né, que não é só o órgão ambiental que autorizou, mas dentro dessa estrutura do Estado, todos nós que representamos órgãos públicos, no qual se inclui também a Defensoria Pública, que tem acompanhado o procedimento desde o início, em tomar consciência dessa situação e também agir, né? Realmente encontrar uma via de tentar impedir que essa situação continue acontecendo. Eu não tenho dúvidas, até porque estive presente na comunidade de Água Quente. Claramente é uma comunidade afetada pela mudança daquela situação que havia anteriormente, né? A comunidade hoje chega a ficar mais de 10 dias sem água. Aquela situação de ter acesso, né, à água ali perto e de forma abundante, hoje ela não existe mais. A empresa construiu 2 caixas d'água, algo que fica assim aberto, totalmente impróprio, né? No meio da serra, no meio do mato, a gente vê 2 banheiros químicos, uma situação ridícula, na minha opinião. E assim, é importante, né, de trazer esse detalhe de situações dessa natureza que representam o foco, né, de uma situação de autorização de determinados empreendimentos sem dimensionar, né, a profundidade que isso vai causar, principalmente na vida das pessoas que residem naquele local. Então, acho que há um desvirtuamento na concepção de desenvolvimento que autoriza o poder público, inclusive, mesmo sem condições, conforme foi dito pela algumas das expositoras, declaradas, de cumprir com a sua obrigação de fiscalizar, né, o que vem acontecendo, depois que o empreendimento começa a ser instalado, né, de autorizar um empreendimento dessa natureza. Né? Eu acho que o fato do órgão ambiental, né, não ter condições de cumprir a sua parte, declaradamente isso ter sido dito, né, na última reunião em Diamantina, ele é objeto já por si só de alguma ação concreta. Por quê? Se eu não posso fiscalizar, se eu não posso cumprir o meu papel, se o Estado não pode cumprir o seu papel, ele não pode autorizar de forma é o princípio de tudo. E nós precisamos sim encontrar os meios de colocar, né, ordem, né,
nessa situação, porque realmente ela está totalmente fora de controle e a preocupação dessas pessoas que eu evidenciei e isso é algo angustiante, né, é que essa licença de operação seja concedida sem reconhecer os interesses de uma série de pessoas que são atingidas e sem realmente dimensionar a profundidade desse empreendimento, o impacto que ele causa, não só nessa comunidade, mas aí, o que eu acho mais grave, porque na medida em que você vai afetar com o mineroduto 32 municípios que vão chegar até no Rio de Janeiro, nós estamos mudando uma realidade rural, uma realidade de pequenos agricultores, para um processo de urbanização, porque isso vai trazer um crescimento demográfico sem nenhuma dimensão desse problema. E o Estado, na medida em que determinou um planejamento territorial que obrigou os municípios a fazer, de mais de 20 mil habitantes, a fazer o plano diretor, ele obrigou, inclusive, que esse tipo de situação fosse prevista antes de qualquer ocorrência. Isso não aconteceu no empreendimento, principalmente porque se fragmentou o objeto. Então, quer dizer, ninguém está pensando nesse futuro dessa faixa territorial que já está cortada por um empreendimento e se isso realmente, na balança, é o mais importante. O que realmente vai ser vantajoso para esse Estado, para esse país, com o recorte Minas-Rio, de uma ação dessa natureza e a mudança de um contexto rural para um contexto urbano mais adensado, com maiores problemas, sem pensar em creches, sem pensar em escolas, sem pensar em saúde, sem pensar em segurança pública, sem pensar em transporte. Então, realmente, a questão da responsabilidade do poder público numa ação dessa natureza, eu acho que ela é um contexto que, antes de mais nada, nós temos que pensar sobre ele. Muito obrigada. Dia 6 de maio de 2013. Audiência pública contra a mineração em Conceição do Mato Dentro. Um abraço, Frei Gilvan.